Olá, graça e paz, amado e querido irmão. Que a bênção do Senhor possa estar sobre a sua vida. Nós estamos no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Eu estou feliz e grato por poder me dirigir a você mais uma vez. Nós estamos começando um novo trimestre e com isso nós teremos novas lições. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense e o tema central para esse trimestre será Corpo e Unidade, Cartas de Paulo aos Coríntios. Hoje, com o início desse trimestre, nós vamos estudar a lição de número 1 e o tema será Introdução e Saudação. Paulo iniciou suas viagens missionárias para pregar o Evangelho. E enquanto isso acontecia, ele organizava os convertidos em congregações locais. Paulo foi então um pregador e plantador de igrejas. Os dois papéis aparecem de forma intensa em suas viagens missionárias. Exatamente por isso, essas viagens não tiveram a mesma duração. É importante destacar isso. Não havia um padrão estabelecido. Isso porque, eventualmente, ele precisava passar mais tempo em uma determinada cidade em vez de continuar a viagem. O capítulo 18 de Atos narra o momento em que Paulo sai de Atenas e chega a Corinto, na sua segunda viagem missionária. Ele passará um bom tempo naquela enorme cidade, na península do Peloponeso, com cerca de 250 mil habitantes. Desta parada surgiu então a igreja de Corinto, marcada por polêmicas, crises, disputas e embates. As cartas que iremos estudar nesta revista se dedicarão então a pastorear e ministrar as situações concretas desta igreja dos primórdios da fé. Pois bem, para dar início ao nosso estudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e nos acompanhar na leitura de 1 Coríntios, capítulo 1, versos 5 a 8. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo o livro Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento, Paulo permaneceu em Corinto por cerca de 18 meses, vivendo com um casal de judeus, Áquila e Priscila, fazedores de tenda como ele. Algum tempo depois da chegada de Paulo, Silas e Timóteo chegaram da Macedônia trazendo uma oferta que possibilitou que Paulo dedicasse todo o seu tempo e energia para pregar o evangelho e plantar uma igreja. Depois do contato inicial com a sinagoga local, Paulo sofreu dura oposição da liderança judaica, que o arrastou para um tribunal romano. Galho, então procônsul da Acaia naquela época, recusou-se até a julgar o caso, considerando o conflito messiânico entre a igreja e a sinagoga como uma questão puramente judaica, que deveria ser tratado pelo tribunal judaico de Corinto. Essa decisão marcante, é importante destacar, ela forneceu sem dúvida um refúgio legal para a igreja local durante as 2 décadas seguintes. Os dois conceitos mais fundamentais nesses primeiros versículos de 1 Coríntios são apóstolo e igreja.
O primeiro termo apóstolo começou a ser usado pelos escritores gregos. Não era uma expressão técnica, e sim uma característica, um adjetivo, um atributo de alguém que foi enviado. Para os judeus do período pós-exílico, apóstolos eram os rabinos comissionados que visitavam os judeus residentes fora da Palestina, na diáspora, para coletar dinheiro para o Templo de Jerusalém ou para supervisionar, podemos assim dizer, as comunidades. Nesse sentido, o jovem rabino Saulo, que saiu de Jerusalém levando nas mãos uma carta autorizando a perseguir os cristãos em Damasco, era um apóstolo do sumo sacerdote. No uso das primeiras igrejas e na maior parte do Novo Testamento, a palavra apóstolo distanciou-se do uso inicial helênico e se aproximou da maneira como os judeus a usavam, recebendo carga ainda maior de novas ideias por causa da origem do comissionamento que normalmente era feito por Deus ou pelo próprio Cristo. Veja, isso significa que, ao ser enviado, o apóstolo recebia poder e autorização para representar Jesus, bem como a obrigação de prestar contas a ele. Os apóstolos eram testemunhas oculares, tinham poderes sobrenaturais ou miraculosos e recebiam um serviço ou missão definida durante o tempo de suas vidas. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Segundo o comentário do Novo Testamento, exposição da primeira epístola aos Coríntios, de Simon Kistemaker, Paulo endereça sua carta à igreja de Deus que está em Corinto. Ele escreve a palavra eclesia, uma expressão que no mundo helenista de então era um termo técnico tradicional. Pela metade do século I, os cristãos começaram a designar suas próprias assembleias como a igreja, ou seja, eclesia, em Cristo. Usavam o termo para distinguirem-se dos judeus, que usavam a palavra sinagogue, ou sinagoga, para os seus locais de reunião. Basta comparar, porém, com o texto grego de Tiago, capítulo 2, verso 2. Paulo distingue cuidadosamente os encontros dos cristãos, tanto das assembleias gentílicas como das sinagogas judaicas. Desta forma, o termo igreja é uma tradução do grego eclesia, como vimos. Este substantivo é formado por uma preposição, ou seja, de dentro para fora, com um verbo, ou seja, chamar, convocar. Etimologicamente, igreja significa alguém que é chamado para fora. A literatura mais antiga refere-se à eclesia como uma convocação de pessoas para a guerra. No florescer da civilização grega, a partir do século V a.C., a eclesia passou a representar a convocação de cidadãos efetivos de uma cidade, no caso, a polis, para reuniões populares. Dessa forma, seu significado tornou-se dinâmico, ligado ao ajuntamento de pessoas, como já vimos, e não para um determinado local ou edifício, ou mesmo para rituais religiosos. Igreja é o conjunto de crentes regenerados em Cristo que se reunia na cidade de Corinto. O espaço onde eles se
reuniam não faz muita diferença neste caso. Pois o mais importante, veja, no conceito é a ideia de corpo e unidade de missão. Os versículos estudados nesta lição formam uma espécie de prefácio epistolar a 1 Coríntios. Nela, Paulo se apresenta com uma série de afirmações identitárias. Ele se denomina apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. O termo apóstolo, como já tratado no tópico anterior, era bem conhecido daqueles crentes. Ao usá-lo, Paulo se declara enviado, comissionado para uma determinada tarefa. Quem o comissionou foi o próprio Cristo, o Messias enviado por Deus. Isso indica que sua identidade pessoal foi transformada no dia em que foi encontrado no caminho de Damasco. Naquele dia, veja, foi mudado em outra pessoa. Tudo o que era ou possuía antes daquele evento deixou de fazer sentido. E o que ele ouviu naquela hora mudou a sua vida. Ali, ele foi chamado para ser discípulo de Jesus e pregador das boas novas da ressurreição. Quando nós prestamos atenção nesse texto e olhamos, nós vemos que o mesmo aconteceu na nossa vida. Quando tivemos um encontro com Jesus genuíno, a nossa vida é transformada, nós somos mudados em outra pessoa. E aquilo que fazíamos, que éramos, deixa de fazer sentido e passamos a viver em Cristo uma nova vida. Porém, antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1 e 2, só até a parte A. Nós vamos ler na edição viva de Paulo, escolhido por Deus para ser missionário de Cristo, e do irmão Sóstenes, para os cristãos de Corinto, convidados por Deus para serem seu povo, feitos dignos dele por obra de Cristo Jesus. Segundo o livro Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento, acredita-se que seja a segunda carta escrita por Paulo aos convertidos na Acaia. Uma carta anterior, mencionada no capítulo 5, verso 9, foi perdida. E esta epístola canônica tornou-se tradicionalmente conhecida como a primeira aos Coríntios. 1 Coríntios, então, pertence às epístolas paulinas, não questionadas pelos críticos. Os relacionamentos pessoais de Paulo com os destinatários durante sua segunda viagem missionária, as duas referências à sua autoria no livro e o testemunho da tradição cristã primitiva, por exemplo, Clemente de Roma, garantem sua aceitação generalizada. Já para o comentário do Novo Testamento, exposição da primeira epístola aos Coríntios, de Simon Kistemaker, em relação à evidência interna, primeiro, a própria carta atesta a autoria paulina, pois em muitos lugares Paulo faz referência a si mesmo. Segundo, a saudação ou o endereçamento, a bênção e a ação de graça no começo e as saudações e a doxologia na conclusão da carta são semelhantes às de outras epístolas de Paulo. Terceiro, referências cruzadas a Atos e as epístolas paulinas em diversos lugares confirmam os nomes e os assuntos discutidos nessa carta. Como podemos observar, esta perspectiva pessoal dá o tom das orientações que Paulo escrevera nesta carta. Tudo o que ele vai escrever está baseado na sua comissão no caminho de Damasco, na certeza de que é um enviado de Jesus e na convicção de que ele apenas cumpre a vontade de Deus. Apesar de ainda inserir
o irmão Sóstenes na saudação, é consenso entre os estudiosos que esta carta é de autoria única e exclusiva do apóstolo dos gentios. Após se apresentar, ele descreve seus leitores por meio de 3 atributos. Igreja de Deus que está em Corinto. Segundo, santificados em Cristo Jesus. E terceiro, chamados para ser santos. Neste ponto, é importante destacar que, ao dizer aos santificados em Cristo Jesus, Paulo está dizendo que a igreja pertence a Deus, o qual, por meio de Jesus Cristo, chamou o seu povo do mundo para uma vida de santidade. Veja, seu povo não deixa o mundo, mas demonstra ao mundo que foi santificado em Cristo Jesus. Veja, um detalhe. Você não precisa deixar de ter amizades não cristãs, pessoas que não frequentam a igreja, pois o próprio Jesus nos chamou para que estivéssemos inseridos na sociedade, para sermos sal e luz do mundo. O grande problema é quando essas pessoas não sabem que você é crente. Você entende? Apesar das frequentes brigas, facções e imoralidades dos coríntios, Paulo, não obstante, os descreve como o povo que foi santificado em Cristo Jesus. Ao dizer que eles eram chamados para ser santos, Paulo declara que a santidade é mais do que um estado. Isto mesmo. Para os que creem, a santificação é tanto um ato definitivo realizado por Deus, como um processo que vai durar ou seja, ao longo de toda a vida. Esses atributos são curiosos se tivermos em mente o restante da carta. Boa parte dela será usada para descrever os problemas da igreja. A igreja de Corinto era cheia de dificuldades. Parece que quando eu estou lendo essa carta, a gente vê muitos exemplos até nas nossas igrejas locais. Não é mesmo? Não é verdade? Mas veja, ainda assim, apesar de tudo, eles foram salvos por Cristo, santificados nele e chamados para viver uma vida santa. Ou seja, eles eram povo de Deus. É como se Paulo conseguisse fazer uma separação, podemos assim dizer, entre o status espiritual daqueles crentes diante de Deus, ou seja, salvos e santificados em Cristo, e a dura realidade da luta contra o pecado e a velha natureza. A seção que começa em 1 Coríntios capítulo 1, verso 4, descreve a experiência de oração do apóstolo. Paulo diz que sempre agradece a Deus pela vida dos irmãos de Corinto. Aqueles crentes, mesmo os intransigentes, são alvos contínuos de oração. É possível ver aqui, então, um exemplo de líder que ora por todos os seus liderados. Veja, mesmo por aqueles que dão mais trabalho. Eu acho que esses é que a gente deve orar muito mesmo por eles, né? Mas, deixando esse aspecto à parte, no momento de explicar as razões que o levam a continuamente orar por suas vidas, Paulo nos apresenta o verdadeiro status espiritual daqueles irmãos de Corinto. Eles são ricamente abençoados pela graça de Cristo por meio da palavra e do conhecimento. Eles conhecem a Cristo, que foi pregado naquela igreja de forma plena. Paulo não apresentou, como muitos fazem, metade do evangelho ou metade do Salvador. De forma que não dá para dizer que falta algo do conhecimento de Cristo entre eles. Eles são testemunhas do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. A mensagem
não foi apenas pregada na cidade, mas confirmada por meio dos sinais do poder do Evangelho. Vamos ler a Bíblia ainda em 1 Coríntios capítulo 1, verso 3 e 4. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo deem de todas as suas bênçãos a vocês, bem como grande paz, tanto de mente como de coração. Nunca posso deixar de agradecer a Deus todos os dons magníficos que Ele lhes concedeu, agora que vocês são de Cristo. Segundo o comentário do Novo Testamento, exposição da primeira epístola aos Coríntios por Simon Kistemaker, mais do que a qualquer outra igreja, Paulo devotou seu talento, tempo, lágrimas à congregação de Corinto. Os membros receberam 3 visitas, orientação sadia, longas cartas e incessante oração. Apresentaram diversos problemas práticos que angustiavam a jovem congregação coríntia. Como pai dessa igreja específica, Paulo orientou os crentes sobre como lidar com todas as suas dificuldades. No entanto, suas palavras não estão limitadas a certas pessoas ou a determinadas épocas. Paulo deixou por escrito orientações para a Igreja Universal. A mensagem teológica que ele apresenta aplica-se a situações existentes em inúmeras congregações através do mundo. De fato, seus ensinamentos sobre casamento, divórcio, separação, virgens, viúvas, servem para todos. Eu penso que precisamos, ou muitos colegas, ou muitas igrejas precisam revisitar a carta de 1 Coríntios para buscar na Bíblia não só o conhecimento, mas base para a tomada de algumas decisões que estão fazendo ao pastorear o rebanho de Deus. Consequentemente, a epístola de Paulo é dirigida a cada crente, de qualquer época ou século, em todas as partes do mundo. Eles são cheios de dons espirituais, diz Paulo. Apesar das crises de relacionamento entre Paulo e a igreja, nela havia realmente manifestações dos dons e talentos que o Espírito Santo outorga aos crentes. Eles aguardam a volta de Jesus, olhando para o dia em que as dificuldades do mundo terminarão e o Senhor apontar lá nos ares. Eles foram justificados por Deus, veja, que os mantém salvos, ao ponto de serem guardados irrepreensíveis no dia do nosso Senhor. Aqueles a quem Jesus salvou certamente continuarão em sua fé e viverão com Deus para sempre. Não é o caso que não possam errar ou cair, veja, mas em última análise, eles perseverarão em sua fé devido à capacitação divina. Deus é fiel, o que significa que todas as suas promessas serão cumpridas. É somente baseado em sua fidelidade que é possível afirmar o dom da vida eterna para os salvos. Paulo foi chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo. E assim comprometeu-se a ser o porta-voz de Cristo. De forma semelhante, Deus chamou os crentes ao estado de santidade e espera deles, veja, que pratiquem a santidade. Esse chamado, esse chamamento permanece eficaz tanto para o apóstolo como para os coríntios, de forma que por toda sua vida eles permanecem chamados. Eu creio também que essa palavra é para nós. Nós também devemos permanecer toda a vida
neste chamado. Paulo conclui esta sessão da primeira carta aos Coríntios com uma oração de ação de graças. Nesta oração, ele reforça o status espiritual dos crentes, ricos em Cristo, abundantes no Espírito, e apresenta o seu alvo para aquela igreja: irrepreensíveis no dia da volta de Jesus, e uma vida de comunhão através de Jesus. Como vimos, a introdução focaliza não naquilo que os coríntios tinham realizado por Deus, em contraste com os tessalonicenses, por exemplo, mas naquilo que Deus havia realizado por eles. Alguns dos termos tratados posteriormente são mencionados aqui, tais como os dons espirituais e a esperança da ressurreição. O tema geral da carta, maturidade espiritual, é apresentado no versículo 8. E a esperança de Paulo de que seria alcançada repousa na fidelidade de Deus, no verso 9. Estes alvos fornecem as metas de caminhada para aquela igreja. Certamente, eles não eram irrepreensíveis e nem possuíam comunhão, mas o alvo estava estipulado. O papel da igreja era olhar, diariamente para estes alvos, avaliar-se continuamente para verificar o estágio em que se encontrava e continuar a caminhada. Veja, que estes sejam também alvos que possamos igualmente usar nas nossas vidas, para que sirvam, de impulso e estímulo durante toda a nossa trajetória, durante toda a nossa vida cristã. Eu finalizo perguntando: nos dias atuais, seria possível apontar os ministérios da igreja que exercem a função apostólica de pregar e plantar igrejas? Como relacionar o status espiritual dos crentes como simultaneamente santos e pecadores? Como aplicar o exercício paulino de oração por todos os crentes, independente do grau de relacionamento? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Gai e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a primeira lição do trimestre e o tema foi Introdução e Saudação. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam do canal, mas ainda não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que prega genuinamente a palavra de Deus perto da sua casa. Faça uma visita. Você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Pois bem, se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal. É fácil, é rápido, é só clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário, deixa o seu like, Deixa a sua opinião. Pois cada vez que você faz, o YouTube compreende que esse assunto é relevante, é significativo para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber as futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta lição. Você também pode ouvir essa lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.